Rapaziada, o Mauro César mais uma vez perdeu a paciência. Ele diz: o Flamengo hoje é um dos maiores clubes do mundo, ou virou só uma ponte para a Europa? Por que essa conversa ela ficou insustentável? Técnico pensando em sair, empresário no meio, Europa como obsessão do Felipe Luiz e o Flamengo mero figurante. Então o Mauro ele foi direto. O Flamengo ele não pode ser refém de ninguém e ele perde a paciência. Vamos ver aqui no vídeo. Claro, não sei que ele ligava menos que o técnico do Sport Recife, os que passaram por lá. Sim. Não sei. Aí pergunta para quem escreveu esse negócio aí. Estou fora disso aí. Não sei se ele era pior ou não. Porque as pessoas escrevem e vira meio verdade. Sei lá, o cara que mostra a lista dos salários. Eu nem falo salário profissional, porque eu acho que não é o meu papel. Eu acho o seguinte, eu acho que vai renovar, mas é uma renovação que está um pouco complicada, o que é natural, né? Alguns detalhes desse acordo que pode rolar nos próximos dias, porque o Flamengo quer definir seu novo técnico antes do Natal. Ou seja, tem aí 2 dias, né, para resolver isso. O Felipe ele recebeu, segundo apurei junto ao Flamengo, ele recebeu uma proposta no dia seguinte da derrota para o Central Córdoba, e o presidente do Flamengo já falou isso também numa entrevista à TV do clube. No caso, foi 10 de abril, o dia seguinte àquela derrota, e depois teria feito um movimento em 5 oportunidades tentando fazer o acordo. Aí o Felipe coloca o Jorge Mendes na parada, quando ele volta a cuidar da carreira do técnico, ele foi empresário dele quando ele era jogador. E aí, a pedida que o Jorge Mendes faz, o Flamengo considera absurda e temos um impasse. Claro que isso não foi tratado dessa maneira, porque o time estava disputando títulos importantes, então era sempre, não, vai assinar, mas na verdade havia um impasse e ele ainda existe. Eles têm conversado com frequência, quase que diariamente, né, as partes envolvidas, e ontem houve um avanço nessas conversas, eu acredito que acabei renovando. Mas não é uma questão só de dinheiro, né? Dinheiro é cláusula de rescisão, premiação por eventuais títulos conquistados, e tudo isso num pacote, né? Mas a tendência é que acho eu, que eles cheguem a um acordo. E um ponto importante que a pessoa do Flamengo me falou foi o seguinte: o clube não vai ser refém de ninguém. Ou seja, se empresário jogador, colocar uma condição que eles considerem fora da realidade, não vão aceitar. O que eu acho que é certo, acho que o clube nenhum pode ser refém de ninguém. E também cada profissional pede aquilo que acha que é justo, é o direito de cada um pedir a remuneração que considera justa. O Felipe não tem, a gente sabe, nenhuma proposta nesse momento que vá para ir para a Europa, que é uma coisa que ele deseja, algo que ele deseja, ele já fala sobre isso publicamente. Mas acho que no meio disso tudo existe um ponto importante. Se ele tiver planos para sair no meio do ano e existir algum contato preliminar que seja para que ele saia no meio do ano, eu entendo que o Flamengo não deveria renovar. Se é para sair no meio do ano, como fez o Jorge Jesus, que deixou o Flamengo na mão no meio da pandemia e depois de renovar o contrato, é melhor contratar outro técnico. Agora, se for para ele seguir, aí o Flamengo tem que dar ele também respaldo e bancá-lo mesmo que ele tenha uma fase difícil ao longo de 2026. E seguir foi ele. Acho que é um acordo que deveria ir além até do preto no branco. Uma parada, de repente, de palavra também, além do que está escrito e assinado. Eu acho que isso é importante. Mas acho que vai acabar acertando. Me parece que a tendência é essa. Mas é uma negociação muito mais dura do que parecia para a maioria dos torcedores pelos discursos da época. O Felipe evitando o assunto, estava voltado para os jogos, e o Flamengo, não, vai assinar. Na verdade, está uma tentativa de não trazer à tona esse tema enquanto a temporada rolava. Depois que o Flamengo encerrou sua temporada em 2025, evidentemente a gente consegue agora ter uma noção mais clara do que está acontecendo. Mas a minha intuição, é mais intuição do que outra coisa, pelo que a gente conversa, é que vai acabar renovando o contrato, sim. Olha, eu vou dar um pitaco aqui, não mando na carreira do cada um faz exatamente o que é, mas eu acho que, sinceramente, mais um aninho que seja no Flamengo. Vamos lá, o que vai acontecer ano que vem? O Flamengo vai ganhar alguma coisa, ou Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores, ou tudo. Vai estar de novo em evidência. Pode estar de novo no Mundial no fim do ano que vem. Mais um aninho, não tá bom? Eu faria isso, viu, Felipe Luiz? Não tem nada a ver com a sua vida, não mando em você, mas acho que possibilidade de ir para a Europa ele vai ter daqui a pouco. Não, eu também concordo, ele vai ter essa possibilidade em qualquer momento, mas é curioso ver nas declarações dele, nas atitudes dele, como ele realmente tem, assim, uma obsessão, né? Ele saiu do Mundial com o Flamengo e no dia seguinte já estava lá no Atlético de Madrid, visitando a galera, tem a família dele, né? Então, realmente é uma obsessão, a ponto de o Boto tratar com normalidade, ele como dirigente do Flamengo, falar, não, daqui a pouco o Felipe está pronto para ir para a Europa, né? Como se fosse normal um dirigente tratar o Flamengo como uma passagem, uma ponte. Então, assim, o Felipe tem essa obsessão, mas eu concordo com você. A não ser que ele tenha uma proposta muito boa. Pô, amanhã o Simeone avisou que vai embora e o Atlético de Madrid quer ficar, beleza.
Agora, nesse ponto, seria muito melhor para o Felipe ficar mais um ano por aqui, para não ter que ir para um time de menor exposição lá na Europa e tal. E outra, eu gosto das ideias e do trabalho do Felipe, até para uma colaboração pro futebol daqui também, para a gente ver o que ele pode. O primeiro objetivo dele é o Flamengo, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que ele tem que pensar no futebol brasileiro, mas como reflexo do que ele faz no Flamengo, eu acho que ele colabora também com o futebol brasileiro. E aí? O Mauro falou, não, o que o Mauro falou é uma questão, por um profissional que deseja algum dia trabalhar na Europa, essa questão do calendário ela sempre vai se colocar. A temporada europeia, ela começa no meio do ano, dessa vez vai ser pós-Copa do Mundo. Eventuais convites atrativos acontecem nesse momento. Nenhum treinador vai chegar com um projeto de começar a sua carreira na Europa, aceitar uma proposta por um time tipo o Wolverhampton, que está se ferrando lá na Inglaterra no final desse ano. Se tiver um convite para o Felipe, provavelmente ele vai acontecer em algum momento em junho, julho, e não em dezembro, janeiro. Essa é a dificuldade, por isso que o Mauro está falando. Para o Flamengo se precaver, isso aconteceu com o Jorge Jesus, não só com o Jorge Jesus, com vários outros elementos, com jogadores acontece muito isso. A temporada do Flamengo, no meio do ano, ela está apenas no início da fase decisiva. Tem aquela pausa para a Copa do Mundo, e aí a decisão da Libertadores, a decisão do Brasileiro, a decisão da Copa do Brasil, como a gente sabe. Então, as temporadas não coincidem. Para quem tem plano, eventualmente, de um dia, e tem um empresário como o Jorge Mendes, é bom... Então, pessoal, não sai do vídeo não, aguenta firme que ele ainda vai ficar irritado. E, cara, eu concordo muito com ele, concordo muito com o Mauro, que existe uma certa obsessão aí do Felipe Luiz com a Europa, então eu acho que ainda não tá no tempo dele ir. Todo mundo sabe que ele vai para a Europa, isso daí é inegável, mas ele tem que ir para um clube grande. Então, mas vamos continuar aqui, não vou interromper muito não, vamos continuar aqui porque ele já ele vai se estressar. A gente colocar em questão isso. É um dos principais empresários europeus que está pensando, está cavocando oportunidades para ele. Então, essa é a questão para, na renovação, o Flamengo ter alguma precaução. Caso o cara saia no meio do ano, tem que ser uma multa muito grande, uma coisa assim, porque o convite bom só acontece normalmente no meio do ano, quando a temporada brasileira está apenas ainda... Mas ao mesmo tempo esse é o ano que vai ter pausa, né? Do que a gente está exatamente, acostumado, são 45 dias, né? Pausa. O âncora. Mas é aquela história, né? O Felipe Luiz, ele é brasileiro no passaporte, mas... né, Mauro? Danilo? Brasileiro no passaporte, mas... Conversinha fiada e chata essa, né? Tem que valorizar o técnico brasileiro. Trabalha bem, cara. Monta um time que jogue bem. Monta um time que seja 14º no Campeonato Brasileiro, sabe? Faça-me um favor, né? Essa é uma conversa fiada. Os dois finalistas da Copa do Brasil estiveram na seleção brasileira recentemente e os dois fizeram trabalhos ruins. E é que você falou, o Felipe Luiz, ele é brasileiro no passaporte, mas ele é um profissional forjado na Europa. Eu acho também o seguinte, às vezes ele exagera um pouquinho nisso. Eu acho que é legítimo ele querer trabalhar na Europa. Agora, o Flamengo, como o Palmeiras, como o Corinthians, os grandes clubes do Brasil, especialmente quando eles estão numa situação estável de administração, parte financeira, etc., eles são maiores do que a maioria massacrante dos times da Europa, gente. Você vai pegar aquela casta dos times grandes, dos bilionários, dos times globais, né, que tem torcida em tudo quanto é canto, no Paquistão, no Sri Lanka, sei lá onde. Esses são os times realmente muito grandes que os brasileiros não chegam perto. Mas, tá bom, vai trabalhar no Leganés, vai trabalhar lá no Wolverhampton, que foi citado aí pelo Arnaldo, vai trabalhar no União Berlim, vai pegar um time desse aí, vai. E vai, como diria Lázaro, galgar parâmetros. É possível, é provável, é possível que tenha que fazer isso. Entrar para um time pequeno para subir degrau por degrau. Mas, sabe, também não pode haver esse tipo de divisão. Acho que é um pouco exagerado, sabe? E a forma como fala, tudo bem, ele foi perguntado na coletiva agora lá no Catar. É falado como se ir para a Europa fosse, depende, o que você vai fazer na Europa e qual a sua trajetória, né? Acho que o clube também tem que se posicionar com relação a isso, sabe? O Flamengo não pode se prestar no momento que está aparecer um trampolim, ainda mais depois da pataquada que o seu próprio dirigente falou na entrevista para o Jornal AS, né? Daqui a um ano ele estará preparado. Parece que, como eu falei antes, parece que enxerga o clube como incubadora de técnico do futebol europeu. Depende do que é o futebol europeu. Você pode entrar num clube de um porte médio que vai te projetar ou num pequeno que briga para não cair. Aliás, o próprio Felipe poderia ter ficado em times menores quando saiu do Atlético de Madrid e não teve um contrato renovado e foi homenageado. Por que ele veio para o Flamengo?
Porque no Flamengo ele sabia que teria a possibilidade de ganhar campeonatos. E lá ele ia ficar brigando para não cair ou coisa parecida. Mas ele é, acho que é a única conversa de algum profissional brasileiro supostamente com alguma possibilidade de trabalhar na Europa é ele. Sim, Vamos combinar que o antecessor dele no Flamengo, com 2 Copas nas costas, Eu só discordo do Mauro um ponto quando ele fala que forjado na Europa. Pô, independente dele ter tido jogado lá, ter passagem por lá, ter entendido futebol por lá como é, mas ele é brasileiro, cara. Independente, forjado na Europa. Pô, quantos jogadores vão para lá e não tem a mentalidade dele? Ele tem uma mentalidade muito boa para ser técnico, tem um pensamento bom, um jogo bom e aprendeu lá. Mas forjado na Europa, isso daí para mim não pega não. Ele é brasileiro, acabou. o Tite está recomeçando o Cruzeiro, Exatamente. certo? Não foi bem no Flamengo. Recomeçando com o Cruzeiro. Ele substituiu o Tite com 2 Copas nas costas, conquistou tudo. Só tem essa conversa em relação a ele. Acho que é uma carreira sui generis, precoce. Um cara que passou muito tempo jogando na Europa, em grandes clubes. Não tem, com todo respeito ao Dorival. O Dorival, eu aceitei. Tudo bem, achei legítima essa parte da entrevista. Eu precisava provar. Para mim mesmo. Para mim, que depois do trabalho na seleção onde eu fui linchado, eu era capaz de, num clube com um terremoto, eu poderia ganhar um campeonato. Eu achei legítimo isso. Assim como o Tite, eu acho legítimo ele recomeçar no Cruzeiro, ou o Diniz tentar... Agora, essa situação do técnico brasileiro pode ter uma discussão interna aqui para os clubes. Agora, o único profissional brasileiro com algum potencial que a gente enxerga de eventualmente trabalhar mais na frente na Europa é o Felipe Luiz, porque ele é diferente. O Guanais disse não pro Botafogo. Isso, então, acho que interessante. Aliás, o Guanais. O Botafogo tá sem técnico. Então, Esquece, gente. Não, sem chance. O Felipe, se ele for para a Europa, é porque ele tem uma carreira de jogador que torna as portas abertas para ele. sem dúvida. Exatamente. Todos os Guanais da vida, Dorival, você pode esquecer. Exato. Dificilmente. Técnico brasileiro não tem mercado lá fora. Agora, tem um detalhe que é importante frisar. Se você perguntar para mim, Tirone, você acha que o Felipe Luiz fará uma grande carreira na Europa? Eu acho, mas só acho. Eu não tenho bola de cristal. Ninguém pode saber. Acho que ele tem todo o perfil. Mas o Marcelo Galhardo parecia também que faria uma grande carreira internacional. Ótimo E ponto. ganhou mais títulos do que o Felipe ganhou por um período mais longo no River Plate. Ficou escolhendo muito, cheio de dedos, não quis o Mônaco, não e tal, papapá. Diziam que o sonho dele era Barcelona. Em dado momento ele poderia ir para o PSG, não foi para lugar nenhum, foi parar no Oriente Médio, tomou pancada lá do Jorge Jesus de novo, perdeu e tal, voltou e agora faz um trabalho horroroso. Está pegando agora o que? Refúgio de time brasileiro. Aníbal Moreno, Fausto Vera, os caras do Palmeiras e do Atlético Mineiro não querem mais. São as contratações que ele está fazendo, porque o River Plate agora é time de Sul-Americana, não é de Libertadores. Isso. E esse técnico era o técnico do futebol sul-americano. Jogou lá fora, jogador de seleção, um cara com história. E não deu em nada, cara. É impressionante. Pode ser que amanhã ele vire esse jogo. Mas no momento o Galhardo faz um trabalho ruim demais no River Plate e ele chegou ao patamar ainda mais alto do que o do Felipe Luiz. Então a gente não pode ter certeza. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Tudo isso são possibilidades e acho que essa história recente serve muito bem como contraponto para as pessoas não acharem assim, que é uma certeza de que vai ser tudo maravilhoso. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Quis trazer o Mauro César aí irritado aí com esse tema aí do Felipe Luiz. E realmente eu concordo muito com ele. O Flamengo não pode servir de trampolim para a Europa. Se é para ele sair agora no meio do ano, é melhor que ele vai para a Europa, porque realmente vai deixar a torcida muito irritada. Eu, particularmente, ficaria muito chateado se ele renovasse e saísse no meio do ano. E aí o Flamengo, no meio da temporada, ter que correr atrás de um técnico. Então, se for para ficar, que fique pelo menos até o final do ano. Então, acho que o Flamengo deve renovar. Eu vi hoje que a pedida dele está em 2,3 milhões por mês. Ele ganhava, acho que 300 ou 400 mil. Uma pedida alta, eu pagaria. Pagaria, porque pelo que ele fez, vai trazer quem agora? Será que vai ganhar? Então, eu acho que o investimento é válido, mas é um valor alto. Então, eu arriscaria continuar com ele. Quer dizer, não é arriscar, né? Mas eu ficaria com ele e daria o que ele está pedindo. Mas a única coisa que o Flamengo parece que quer mesmo é uma multa mais alta para se precaver de uma possível saída em junho, porque a janela europeia ela é mais forte no meio do ano.
porque ela termina e começa no meio do ano, diferente daqui do Brasil. Então, o pessoal de lá, se for pegar ele, vai focar mais nessa janela. Então, o Flamengo tem que se precaver sim. Se for para ele botar uma multa baixa, querer sair, paciência, o Flamengo vai continuar ganhando com ou sem o Felipe Luiz, mas a princípio vamos renovar. Deixe seu comentário aí, o que você acha sobre isso tudo? Achou que o Mauro César mais uma vez se irritou aí? Então, mas eu acho o conteúdo dele sempre muito bom. Os créditos vai estar na descrição. UOL Esporte, programa Posse de Bola. É isso aí, pessoal. Deixe seu like, se inscreva e deixe seu joinha, como diz o Cadu. Valeu!